Olá, começa agora mais uma edição do Business aqui na BMC News. Hoje vamos falar sobre o desempenho e as perspectivas da Bradesco Seguros. O nosso recorte aborda detalhes do braço de seguros de automóveis e ramos elementares, que no segundo trimestre de 2025 registrou um lucro líquido de 2 bilhões e 300 milhões de reais, alta de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos entender como esse segmento da companhia vem inovando em produtos, investindo em tecnologia e fortalecendo a presença no mercado. E falar também sobre os novos desafios e as oportunidades do setor de seguros. Para bater esse papo com a gente, quem está aqui é o Ney Dias, diretor da Bradesco Auto RE. Ney, muito obrigado por estar aqui com a gente, por topar participar aqui do Business. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo tão interessante. Queria que você começasse explicando um pouquinho melhor como é que é a divisão dentro da Bradesco Seguros, desse segmento que você atua exatamente, e até um panorama, porque a gente está falando de seguros de automóveis e também de ramos elementares. O que seriam os ramos elementares? Vamos lá, Maurílio. A Bradesco Seguros é um grupo bem completo, né? É o líder do mercado brasileiro, né? E a gente atua nos chamados, né, seguros de danos, né, que é a Bradesco Auto RE. Então, o próprio automóvel é um ramo elementar, mas a gente destaca, né, que são aqueles ramos de danos a propriedades e de responsabilidade civil, né? Aí a gente tem a Bradesco Saúde, líder do mercado, tem a Bradesco Vida e Previdência, também uma empresa líder, a gente tem a Bradesco Capitalização, tem uma empresa que administra hospitais, né, tem participação em grupos hospitalares e tem uma empresa imobiliária. Então esse é o grupo Bradesco Seguros, que o nosso presidente Trabuco costuma falar que a gente o Bradesco tem dois lados de uma moeda, né? O lado do banco e o lado da seguradora. Interessante. E é um segmento muito competitivo, né? Um segmento que tem muitos desafios e tem também um espaço de crescimento muito grande. Não, sem dúvida, né? É um segmento que já representa uma parte muito grande da economia brasileira. Para você ter uma ideia, 1/4 da dívida pública hoje é detida pelas seguradoras, porque as seguradoras têm reservas, né, para fazer face aos sinistros. A parte toda de previdência também tem um componente grande dessas reservas. Então, e é um setor, quando a gente olha para o mercado brasileiro, ainda de baixa contratação, né? Quando a gente olha, por exemplo, seguro-saúde, mais ou menos 25% da população brasileira tem acesso a esse seguro. A gente tem no automóvel, que é talvez o seguro mais difundido, né? Apenas 30% dos veículos que rodam no Brasil têm a cobertura. Seguro residencial, cerca de 17% dos lares brasileiros apenas, né, contam com a proteção de um seguro residencial, que aqui no Brasil é extremamente barato quando você compara com qualquer outro país, sejam os países mais maduros, sejam até mesmo os países aqui da região. Perfeito. E hoje quais são os diferenciais que você aponta do seguro da Bradesco para os seus clientes? Como que ele se diferencia em relação aos concorrentes? Olha, o nosso seguro residencial, ele há cerca de 15 anos, ele recebe uma premiação da Proteste como o seguro mais completo do mercado. E aqui, muita gente às vezes desconhece, né, a possibilidade de coberturas que você tem no seguro residencial, né? Por exemplo, vendaval, alagamento, rompimento de tubulação, parte elétrica. Danos elétricos, roubo e furto, enfim, próprio incêndio, né? Queda de raio, explosão. Então, são muitas coberturas, moradia temporária, né? Por exemplo, teve um acidente aéreo recente e algumas das residências, mesmo as que não foram atingidas,
tiveram que ser interditadas. E nesse caso, a gente tinha assegurado que a gente cobriu a diária de hotéis, né, para que a família pudesse ficar acomodada naquela situação em que ela não podia usar a sua própria casa, né? E de onde vêm os clientes? Como que vocês capturam esses clientes, né? Tem uma rede o Banco Bradesco é um banco muito forte, tem muitos clientes, então eu imagino que tem ali já um mailing importante de clientes que podem receber esse serviço, mas deve ter outras formas também de captar esse cliente, né? A gente trabalha muito com os corretores de seguros, né? Então, nós temos dentro da rede de agências, de uma forma mais ampla, né, de todos os segmentos do banco, a gente trabalha também com corretores. A gente é o único banco do mercado brasileiro que trabalha com corretores dentro das agências, porque são efetivamente especialistas, conhecem os produtos, né? Então, dependendo do produto, a gente tem uma distribuição maior dentro do banco, e mais outros produtos, como, por exemplo, o automóvel, o próprio seguro saúde, a gente também trabalha, né, com corretores de mercado, né? Então, no caso dos corretores, no caso do automóvel, para a gente, os corretores de mercado representam quase 80%. Né? Então, também atuamos em canais às vezes a gente chama de frenemies, né? Que são concorrentes, mas também são parceiros de negócios, né? Então, cooperativas de crédito que distribuem seguro, que distribuem bancos regionais, que distribuem também seguro de equipamento agrícola, né? A gente segura esses bens. Então, a gente, em termos de canais, a gente está em praticamente todos os canais. Grandes redes também de comércio, varejistas, né? Então, a Bradesco tem uma distribuição assim, bem ampla, né? E é comum você ter um cliente que é segurado, por exemplo, ele tem o seguro do carro e tem também o seguro da casa. É possível estar sempre casado essa parceria, ou seja, aproveitar que um cliente já está em um segmento e tentar incluí-lo também em outro? Como que vocês trabalham esse movimento? A gente procura dar uma visão do cliente, né? O que aquele cliente precisa, né? Qual é o próximo produto? Acho que no passado, essa é uma evolução, né? No passado eu tinha uma visão muito de produto, né? E acho que evoluímos positivamente para entender quais são as necessidades daquele cliente, né? Qual deveria ser o próximo produto de seguros que ele deveria ter, né? O que cabe no bolso daquele cliente, o que seria a proteção ideal, né? Como a gente falou aqui, por exemplo, no residencial, você tem as coberturas básicas, mas você tem também várias outras coberturas que pode fazer sentido, por exemplo, se você está numa casa de veraneio, se você está num apartamento, se você mora numa casa de rua ou numa casa em condomínio, as necessidades são diferentes, né? Então, daí a gente está trabalhando muito com essa especialização da necessidade do cliente, né? Usando aí inteligência artificial, um CRM, né? Para que a gente possa fazer o seguro adequado. Aliás, boa parte dos nossos produtos, né, a gente chama o residencial sob medida, que é sob medida, é desenhado sob medida para as necessidades dos nossos clientes, né? E às vezes, o senhor falou a respeito do seguro residencial, e às vezes tem coisas simples que podem estar nesse leque de atendimento, né? Às vezes o portão eletrônico da casa para de funcionar, às vezes se tem um seguro residencial, você consegue resolver isso com um telefonema. Ou muitas vezes esqueci uma chave, a porta ficou trancada e eu perdi a chave, dá para chamar um chaveiro nesse sentido. E aí, muita gente acha que esse serviço pode ser um serviço muito caro. Como que se compõe, como que se chega ao valor, o preço do seguro no caso de uma casa, no caso de um carro também? Como que é esse trabalho que vocês têm até chegar ao valor que aquele serviço deve custar, precificá-lo? Bom, Maurílio, você falou um pouco aqui também da assistência, né? Acho que antes de falar até de precificação é importante falar das assistências. Porque no mercado brasileiro,
as assistências assim caíram no gosto do consumidor, né? Até pelas questões, vamos dizer assim, de segurança, pelas questões de você ter confiança naquele prestador, né? Então você tem alguém que tem o serviço que é garantido, que passa por todo o crivo da nossa seguradora para que ele possa realmente prestar o melhor serviço para o cliente da forma mais rápida para que ele chegue lá. Bom, mas respondendo efetivamente a pergunta sobre precificação, né? Acho que a indústria do seguro, ela talvez tenha sido a primeira, ou uma das primeiras, a usar informação estatística, ciência de dados, dadas as N variáveis que nós temos, né? Então você tem a parte, como eu comentei, sobre danos a terceiros, você tem roubo e furto, você tem colisão, você tem a parte de acidentes pessoais, né, do passageiro, que pode acontecer alguma coisa numa colisão, né, de se machucar ali. Enfim, você tem várias coberturas e cada uma delas a gente avalia qual a frequência e qual a severidade, né, qual o custo que cada uma pode ter, uma vez que ela vem acontecer. E aí você tem, são bilhões, né, estamos chegando a trilhões de combinações, para que você tenha o preço, é um sistema de mutualismo, onde, porque você não vai ter acidente todos os anos, né? Então, quem tem o acidente no ano, a gente utiliza a verba de todos que estão participando ali. Mas esse preço ele não é igual, porque o risco não é igual, a exposição é diferente. Não só pelo valor do veículo, mas pela região, pela frequência que você tem eventualmente de roubo ou furto naquela região, enfim. Então, pelo tipo de veículo, tudo isso acaba gerando bilhões de combinações aqui. A gente, então, tem um time bastante experiente e que está sempre aqui fazendo novos experimentos para que a gente consiga praticar um preço mais justo, né, e competitivo em relação à concorrência, porque tem vários concorrentes nesse mercado, né? É um mercado bastante competitivo. São quantos clientes? A gente tem no automóvel cerca de 1,7 milhões de clientes, no residencial também um número parecido com esse, e aí tem, né, equipamentos, também o seguro empresarial, né, para pequenas, médias empresas e para grandes empresas. Então, no grupo segurador a gente tem 26 milhões de clientes. E o panorama do mercado hoje, como que você avalia? Tanto em termos de regulação do mercado, né, na atuação no Brasil, quanto em termos de oportunidades, em termos também de dificuldades. Quais são os motores hoje que você avalia em relação ao panorama do mercado de seguros no Brasil? Bom, a gente está num momento bastante intenso de mudanças no nosso mercado, né? Então a gente está num momento, tem uma implementação de uma lei complementar 213 que fala sobre a parte de entrada no mercado de cooperativas e das empresas de proteção mutualista, né, que acabaram de se registrar mais de 2.000 empresas, né, que estavam fora do mercado, né, estavam fora da lei, e agora foi dada a oportunidade delas entrarem na lei. 2.000 se cadastraram. Então, isso aqui é um modelo diferente, que vai ser importante o consumidor entender o que cada modelo, cada produto pode ofertar a ele, né? E quais são os riscos e benefícios que ele tem. Então, essa é uma mudança importante que o regulador, né, a SUSEP, está nesse momento desenvolvendo essa legislação. Uma outra mudança importante que a gente tem é a parte de OPIN, né, do Open Insurance, que também está sendo desenvolvido já há alguns anos, e a nova lei, o novo marco legal, a nova lei de seguros, que tem o benefício de condensar toda a legislação de seguros numa única legislação e traz mudanças importantes que o mercado está discutindo nesse momento.
O regulador também está trabalhando nos detalhes da lei e as seguradoras já estão se preparando para as mudanças que vão acontecer. Mas importante também, principalmente os clientes de grandes empresas, né, entenderem também essas mudanças, resseguradores, corretores, enfim, todo o mercado compreender essas mudanças que são muitas. Perfeito, Ney. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo agora rapidinha. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar, inclusive, de resultados, né, dos números apresentados pela Bradesco Seguros no segundo trimestre de 2025. Fique com a gente, o Business volta já. Estamos de volta com o Business aqui na programação da BMC News. Você é nosso convidado, muito obrigado pela companhia. A gente está recebendo hoje o diretor da Bradesco Auto RE, Ney Dias, que está falando um pouquinho sobre seguros e também trazendo informações bastante importantes aqui sobre a companhia. Eu queria trazer um recorte agora nesse bloco a respeito justamente do balanço, né, do trimestre, do segundo trimestre de 2025. O grupo como um todo, o Grupo Bradesco Seguros, trouxe um resultado financeiro bastante positivo, ali um lucro líquido de 2 bilhões e 300 milhões de reais, uma alta inclusive de 4,4% nesse período. No caso da Bradesco Auto RE, quais são as linhas que mais se destacaram nesse período e contribuíram também para esse resultado? Certo. Bom, esse resultado, como você falou, é do grupo segurador, né? A divisão de auto e ramos elementares corresponde a mais ou menos 10% desse número, né? O seguro, ele principalmente o seguro de danos e tal, ele tem ciclos, né? Ciclos onde às vezes está mais competitivo, né, que a gente chama de hard market, né, e momentos onde você, por exemplo, quando tem grandes acidentes, o preço do seguro sobe, né, e aí a gente chama do soft market, né. Então a gente, de uns 2 ou 3 anos para cá, o seguro de automóvel, as taxas têm caído, né? Então, a gente tem que ser muito mais competitivo e eficiente para poder tentar manter as margens, né? Ou perder o mínimo possível aqui de margem nesse momento, né? A gente tem conseguido aqui manter as nossas margens com ganhos de eficiência, de precificação, etc., né? Como a gente falou. Mas é importante também diversificar, né? Contar com vários produtos aqui. O seguro residencial é um seguro que, como eu falei, aqui no Brasil, ele é até mais em conta do que vários outros países, né? Mas ele permite, né, uma rentabilidade maior, né? A gente trabalha também com seguros de equipamentos, né, que nesse momento, e aí de novo, entra bem altos e baixos, né? Então, a gente viveu um boom aí nos últimos 2, 3 anos de compra de equipamento agrícola, né? E nesse último ano, o agricultor que está com menos margem, taxa de juros mais alta, ele tem comprado menos e a gente observou uma queda aí na compra de seguro, de equipamentos novos e, consequentemente, de seguros para esses equipamentos, né? E também não houve muita expansão da fronteira agrícola, que também acaba acarretando na aquisição de mais equipamentos. Então, é importante essa diversificação, porque sempre quando tem um ou outro que oscila para cima ou para baixo, a gente ter condições de, na média, a gente manter aí a nossa rentabilidade crescente, como tem acontecido. Falando especificamente dos seguros de auto, né? Você falou um número ali de 1.700.000 clientes.
Como que é essa curva de clientes ao longo dos anos? É uma curva que está subindo, ela está estável ou até passou por algum movimento de diminuição? Não, a gente tem crescido, tem crescido bastante aí nos últimos... eventualmente um ou outro pode cair, mas no conjunto, né, dos nossos negócios a gente tem crescido e mantido ali uma fatia de mercado total em torno de 23%, né? Mas trazendo clientes novos. Tem na divisão do saúde, eu não comentei, mas além das participações em hospitais, como eu comentei, a gente tem também uma empresa de 53% de participação na Odontoprev, que é a maior empresa desse segmento do seguro dental. Uhum. Então, essa diversificação que a Bradesco Seguros tem é que possibilita a gente estar sempre crescendo, né? Quando tem alguma coisa que está menos favorável, tem outra que está melhor, né? Mas aí voltando no Bradesco, no Bradesco Alto, né? No seguro de veículos, a cobertura, o número de clientes aumentou. Quais são os desafios? O que impacta no resultado de uma seguradora? Sempre tive essa curiosidade. É o número de sinistros? É isso que tem um maior impacto ali na composição final mesmo? De lucro ou prejuízo no final do trimestre? Sim, a gente cresceu em itens, né, cerca de 19% nesse primeiro semestre, comparando com o primeiro semestre do ano anterior. Sim. De fato, a sinistralidade é o maior componente do custo. E dentro da sinistralidade, a gente tem o custo com as coberturas, né? Roubo, furto, colisão, e aí dentro de colisão você tem o custo das peças, a mão de obra, né? E um outro componente, a responsabilidade civil de terceiros, né? Danos causados a terceiros, e você tem também o custo da assistência, né? Também impacta. Que também impacta, custa, vamos dizer assim, em média 10% do total do custo, né? E aí você tem... A inadimplência é grande, a inadimplência nesse segmento? Não, a inadimplência não é grande e normalmente o que é feito aí se a pessoa deixa de pagar as parcelas, né, você dá a cobertura proporcional, mas não fica assim, não é diferente do banco que adiantou um recurso e não está recebendo. Aqui a gente dá uma cobertura e a gente interrompe essa cobertura no limite do que ele pagou. Perfeito, né? Proporcionalmente. Então não é um componente assim relevante dentro do resultado. Tá. E, por exemplo, você falou da rede de assistência. Vocês têm guinchos próprios, vocês têm oficinas próprias, são terceirizados? Como que é essa questão da assistência? A assistência, normalmente, o que as seguradoras têm é uma gestora de rede. Então, que cadastra, faz a certificação, a qualificação desses prestadores, cadastra esses prestadores. Alguns deles a gente contrata com exclusividade, então ele usa a marca da companhia. Outros a gente contrata, se por acaso você não tem uma frequência muito grande numa determinada região, aí você não tem um integral ali com você, mas você tem, toda vez que você precisa dele, você aciona e ele vai atender o seu cliente, né? E cada vez mais digital aqui, com geolocalização, né? Então, mas as seguradoras não têm, vamos dizer assim, o guincho, esses equipamentos. Ela normalmente contrata essas empresas que às vezes são pessoas físicas até. E remunera quando usa ou remunera mensalmente? Ou depende? Então, depende. Esses que têm, usa eventualmente, sim, você remunera a cada acionamento, por episódio. Outros que você tem exclusividade, você garante um volume mínimo, né? Interessante. E as oficinas são totalmente independentes.
mas a gente procura ter uma relação muito próxima, e sejam elas, né, as credenciadas, sejam elas concessionárias, sejam elas oficinas. A gente, inclusive, lançou um programa bastante interessante de ranquear, né, e dar... a gente tem o que a gente chama de oficinas diamante, oficinas ouro, de acordo com a performance delas e a quantidade de equipamentos, profissionais treinados. Então, isso dá um conforto maior para o nosso segurado, quando a gente indica aquela oficina, ele saber que ele está indo para uma oficina nível diamante, nível ouro, e o que tem lá, profissionais treinados. Vamos supor, você tem um carro de uma montadora X, ele tem... A gente indica aquela oficina onde tenha maior técnicos treinados naquela montadora, né? Perfeito. Eu pergunto porque numa ocasião, não lembro o motivo, eu fiquei com o carro parado no trânsito, o carro não andava, eu tinha um seguro de uma companhia. Passou um guincho de uma outra companhia e o guincho falou, não, vou levar. Pegou o carro, levou para a oficina do meu seguro, né? E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que existe uma rede compartilhada? Será que os seguros também podem compartilhar essa rede? Ou seja, mesmo que você da empresa A, você presta o serviço para a empresa B, se aquele profissional seria também remunerado? Ou se essa é uma estratégia para capturar um novo cliente? Olha, pode ser isso. Pode ser, às vezes, algumas companhias trabalham com mais de uma marca. Então, colaborativo, né? Então, pode ser que seja do mesmo grupo econômico, vamos dizer assim, né? Ou pode ser simplesmente que aquele prestador, ele por acaso tem aquele guincho com a marca de uma companhia, sim, mas ele também tem outros guinchos que ele trabalha para outras seguradoras. Perfeito. Né? Então ele justifica aquele atendimento como se fosse... Eu acho que provavelmente no seu caso aí deve ter sido mais essa coisa da companhia que tem várias marcas. Tá? Pode ser. Pode ser mais isso. Pode ser nesse sentido. E ainda a respeito desse uso também, eu já usei muitas vezes também um serviço que hoje está muito comum, que eu percebo também, do prestador ir até o carro, fazer um reparo, às vezes um reparo simples, um reparo de para-choques, inclusive oferecido pelo próprio Bradesco, um martelinho ali, algo que é mais simples, para você não ficar com o carro parado numa oficina uma semana, a equipe uma equipe móvel vai até o seu endereço, faz o serviço, e eu imagino que isso tenha também no ranking ali de satisfação do cliente, deve estar no topo da satisfação por ser algo muito prático e fácil de usar, né? Você tocou num ponto importante, né? Cada vez mais os nossos clientes têm necessidades diferentes, né? Então, o martelinho de ouro, eu acho que foi um dos... Se a gente for voltar no tempo um pouco mais, tem a própria assistência 24 horas, que antigamente você tinha... não estava vinculado com a seguradora. Você tinha AAA, né? Você tinha Touring do Brasil, enfim, você tinha outros serviços que não estavam vinculados ao seguro. E ao longo do tempo, isso passou a ser vinculado. Depois você tem o carro reserva. Uhum. Aí tem a cobertura de vidros. Sim. Né? E depois o martelinho. E aí, mais recentemente, como eu falei, a gente lançou a cobertura de pneus e rodas, inicialmente pensando nas estradas do interior, mas a gente sabe que muitas cidades, muitas capitais ou cidades grandes no Brasil têm buracos, enfim, problemas que a gente sabe que o reparo acaba saindo caro, né? E mais recentemente a gente lançou também o produto de para-choques, né? Então, a vantagem para o cliente é que ele faz uma contratação específica, paga um pouquinho a mais. Isso, exato. E aí isso não fica vinculado à franquia do carro como um todo. Sim. Tem uma franquia específica. Isso, exatamente. Então, porque do contrário, teria uma chance maior de ficar dentro da franquia e você ter que arcar com o custo todo. Se você contrata especificamente aquele produto, é uma franquia bem menor e como você falou, ganha tempo. Dependendo do reparo, se for possível ser feito ali com aquele serviço, você em poucos minutos você está com o carro zerado.
Eu achei muito interessante, muito moderno, inclusive, esse tópico. E aí, já voltando e continuando nesse tema da satisfação dos clientes, como que vocês medem essa satisfação? Como que é o atendimento também, né? Medir a satisfação com o atendimento recebido ali pelo prestador ou mesmo pela central de atendimento e a satisfação de estar com aquele produto. Vocês devem ter bons indicadores aí e indicadores importantes de se avaliar também mês a mês ou semana a semana. Sim, eu costumo falar que o que você não mede, você não gerencia, né? Sim. Então, é importante a gente ter todos esses indicadores. O indicador de qualidade mais utilizado pelo mercado é o NPS, né? E a gente, para 100% dos nossos sinistros, a gente envia ou SMS ou WhatsApp para que ele responda qual a nota que ele atribuiria ao nosso atendimento, né? E, inclusive, em vários passos ali, né, do atendimento, para a gente ter a melhor informação de onde que eventualmente pode ter algum problema ou alguma oportunidade de melhoria, né? Então, o indicador que a gente mais utiliza é o NPS, e a gente atua detalhadamente em cada parte do processo para a gente aprimorar e proporcionar ao nosso cliente e ao corretor, que muitas vezes o corretor que ajuda o cliente, né, assessora o cliente, também tem uma experiência muito boa com a companhia. Perfeito. O papo tá bom, mas a gente vai fazer mais uma pausa rapidinho aqui no Business. Na volta, continuamos falando um pouquinho mais sobre o mercado. Bradesco Seguros é o nosso assunto de hoje. Até mais. Já estamos de volta com o Business aqui na programação da BMC News, hoje falando sobre seguros, com o diretor da Bradesco Auto RE, falando de temas bem atuais, inclusive. Quero começar esse bloco entendendo também, falando com você a respeito de um produto recentemente lançado em parceria com a Swiss RE, Seguro de Responsabilidade Civil para Profissionais Liberais. O que é esse produto e como que ele foi recebido pelo mercado? Olha, foi bom você perguntar sobre esse produto, né? Em outros mercados, né, o seguro de RC profissional é praticamente... o profissional não faz nada se ele não tiver o seguro de RC profissional, porque às vezes, involuntariamente, né, muitas funções, muitas profissões têm risco naquilo que elas executam, né? Então, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, né, pode causar um cálculo errado, alguma coisa que sai errado, pode causar um prejuízo muito maior até do que ele recebeu ali de honorários por aquele serviço, né? Idem médicos, né? Dentistas, enfim, contadores, advogados, né? Perdeu uma causa por algum erro, perdeu uma data, executou alguma coisa mal feita, né? Isso é um seguro que nos Estados Unidos e na Europa é muito contratado. E a gente decidiu lançar esse produto aqui no Brasil, né, para essas categorias. Tem sido muito procurado, como a gente tem uma relação muito forte com médicos e dentistas, como eu mencionei aqui, das empresas. A gente começou com esses profissionais, né? E aí os nossos corretores, né, estão distribuindo, e existe um primeiro passo de explicar o produto, entender quais são as coberturas, como que ele funciona, né? Mas tem tido assim, um apelo muito grande, né? As pessoas estão entendendo o grau de risco que elas correm, os profissionais, né? E a importância de ter uma proteção se alguma coisa sair diferente do esperado, né? Perfeito. E nesse contexto aí também de novos produtos ou de produtos não pensados anteriormente, o mercado brasileiro está aberto a alguma outra novidade, alguma outra possibilidade de seguros que, se a gente fosse olhar alguns anos atrás, falaria, não, isso não dá para ter seguro, e hoje a gente fala, hoje eu preciso desse seguro. Bom,
Tem uma novidade que a gente está lançando agora em setembro, que é o seguro PET. Seguro Então, PET. A gente tem Para os animais de estimação. A gente tem mais de 70 milhões de pets no Brasil. Então tem uma demanda bem expressiva aí com relação aos pets. Esse produto, né? Aliás, muita gente, né, tem um animal de estimação, seja um gato, cachorro, passarinho, tem muitas opções hoje, né? Mas eu acrescentaria também o seguro cibernético, né? Ou cyber risks, que é também uma coisa derivada da dependência que se tem hoje de sistemas, seja a atividade que for, né? Eu no outro dia estamos falando aqui de um seguro, as grandes empresas já vinham contratando esse tipo de seguro, mas as pequenas e médias ainda não. Né? Então a gente desenhou um produto especificamente para esse perfil de público. E inclusive empresas muito pequenas, como você pega, eu fui no outro dia cortar o cabelo numa franquia numa franquia dessas de corte de cabelo masculino, e o sistema estava fora do ar. Eles não sabiam, simplesmente, eles não estavam aceitando nenhuma programação, porque eles não sabiam que horários já estavam tomados ou não. Né? Então você vê o prejuízo para uma empresa. Então eu não consigo imaginar nos próximos, 3 a 5 anos, as empresas médias e pequenas que não tenham esse tipo de seguro. Tá. E o interessante desse seguro é que ele não tem caráter só indenizatório. Ele, quando você está cotando, ele já consegue medir o grau de vulnerabilidade que você tem e te dá sugestões. E numa eventualidade de ocorrência de uma invasão, ele te ajuda a lidar, eventualmente até lidar com um hacker, né, para que você possa voltar o mais rapidamente, porque é isso que interessa ao empresário, né? Voltar o mais rapidamente à sua atividade normal e poder faturar e atender os seus clientes. Porque tem algumas situações, inclusive, que os dados da empresa ficam retidos ou o banco de dados de clientes ficam retidos e os criminosos, inclusive, exigem pagamento em Bitcoin, resgate, em criptomoedas e tal. E deve ser muito difícil mesmo. Mas esse ponto que você traz também me leva a uma outra pergunta sobre o setor de seguros ainda. Porque tão importante quanto ter o cliente é fazer uma precaução, né? Uma prevenção para não ter um sinistro. Isso deve ser avaliado também em qualquer segmento. Mais importante que você ter aquele cliente é você ter um cliente com o mínimo de proteção garantida ali, e aí você consegue fazer cursos ou fazer propostas ou analisar a conta dele ali para ver como conter essa vulnerabilidade. A gente, antes de aceitar um risco, vamos dizer assim, a seguradora avalia, né, pela atividade econômica, pela localização, ela avalia de fazer uma vistoria prévia, né, para examinar o risco, né, e, obviamente, uma empresa que tenha um cuidado, tenha sprinkler, tenha todo o cuidado para, num caso de incêndio, né, mitigar esse risco, obviamente que ela tem uma chance muito maior de aceitação, né, e também de ter uma condição de preço melhor do que aquela empresa que eventualmente não tem esses recursos, né? Voltando ainda no PET, que eu ainda estou curioso com alguns pontos, não sei se já é possível divulgar, como você falou que é só para setembro, né? Mas como que vai funcionar? Protege o que exatamente? É para ter veterinário? É para ter precaução contra algum acidente envolvendo esse pet? Como vai funcionar o seguro dos pets? Ele inclui consultas e cirurgias também, né? Certo. Vamos dizer, tem uma certa semelhança a um plano de saúde suplementar, né? Ah, perfeito. Como seria talvez paralelo ao que se oferece de seguro-saúde para o ser humano. Nesse aspecto. E quando que começa? Em setembro. Em setembro. E aí, para chegar a esse público, vocês vão fazer alguma prospecção específica? Tem canais específicos para procurar? Tem parcerias com lojas, né, que já, enfim, lojas de pets, né? E também os corretores, normalmente, eles conhecem, né, os clientes
de forma mais próxima, então sabem quem tem cachorro, quem não tem cachorro, quem tem gato, quem tem isso, tem aquilo. E, então, de certa forma, os corretores conhecem bem os clientes deles e a gente também pode oferecer para a nossa base de clientes no banco, né, quais aqueles que têm interesse no produto, né, e aí os corretores explicam, ou eles podem acessar também informações que a gente vai colocar à disposição para entender o que tem de cobertura, o que o produto, né, cobre. Vão ter algumas opções, umas mais básicas, outras mais completas, né? E falando um pouco mais sobre ramos elementares, aí ampliando aí o assunto também para as procuras que acontecem, quais nichos você percebe que tem apresentado maior crescimento? Tem esse estudo que mostra onde está funcionando melhor, onde que precisa de seguro, onde ainda não existe? Como que vocês fazem esses estudos de avaliação do mercado? Olha, de uma forma geral, como eu comentei, a taxa de penetração do seguro ainda é bem baixa no Brasil, né? Inclusive, talvez uma evidência disso tenha sido a própria calamidade lá no Rio Grande do Sul, né? Onde se estima que as perdas atingiram aí perto de 90 bi e na verdade, apenas o mercado segurador indenizou um valor expressivo, foram 6 bi, mas isso mostra o quanto do mercado, e é claro que aqui tem coisas que são coberturas de itens do governo, por exemplo, estradas, pontes, né, que normalmente o governo não faz seguro, mas tem muitas, a gente constatou que tinham muitas empresas e residências, né, que não tinham seguro ou não tinham a cobertura de alagamento, né? Então, isso deixou uma parte expressiva do ônus na mão de quem estava ali, né, sofrendo e tal. A gente tem uma estrutura para atender nesses momentos. A gente já fez, a gente chama internamente de Operação Calamidade, já tem mais de 40 operações calamidades aí ao longo dos últimos 5 anos. Mas o que a gente repara com as mudanças climáticas é que antigamente era 1, 2 no máximo por ano, e tem ano aqui, 2 anos atrás, a gente chegou a ter 10. Né? Então isso demonstra o quanto que, e isso considerando, né, que a região sul é a região mais protegida, é a região que contrata mais seguros e por verbas mais elevadas, né? Então, eles estão acima da média brasileira, né? Isso demonstra o quanto aqui ainda tem de oportunidade. E a gente tem conseguido, agora, olhando pelo lado positivo, a gente tem conseguido crescer as taxas assim, de 2 dígitos, todos os nossos produtos, né? Então, as pessoas estão formando mais consciência, principalmente depois da pandemia. Elas vêm buscando. O seguro-saúde sempre foi muito buscado, mas o próprio seguro residencial, a gente tem crescido aí o dobro do mercado. O próprio seguro de automóvel, como eu falei, a gente está crescendo esse ano em itens 19%. Né? Então, acho que o seguro empresarial também tem crescido aí a taxas superiores a 20%. Então, eu acho que o consumidor brasileiro está se dando conta cada vez mais sobre o seguro, né? Perfeito. Quero falar com você um pouquinho mais a respeito do perfil do consumidor, o perfil do cliente dos seguros, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Então, no próximo bloco, a gente volta a falar sobre esse tema. Nosso convidado de hoje é o Ney Dias, diretor da Bradesco Auto e RE. Intervalo é rapidinho, voltamos já já. Já estamos de volta com o Business aqui na programação da BMC News. Nosso assunto de hoje é seguros.
Estamos recebendo Bradesco Auto RE. Ney Dias está aqui com a gente. Ainda falando um pouquinho sobre o seguro de automóveis, a gente tem percebido uma entrada grande de veículos elétricos ou híbridos no país. Muda alguma coisa no seguro em relação a esses veículos? Sim, é uma boa pergunta. Muda bastante, porque a gente tem um custo, né, de bateria, né, significativo num veículo elétrico. O prazo de duração, né, do veículo, ele tem um prazo menor, pelo menos por enquanto com a tecnologia disponível, menor do que um carro convencional. A vida útil? Né, a vida útil dele é menor. Então, isso gera algumas preocupações, né, de como que daqui a 5, 6, 7 anos o valor residual, que é algo tão importante aqui no mercado brasileiro, como é que isso vai se comportar e, obviamente, os impactos que isso vai ter no seguro. A frequência de colisão tem sido um pouco menor, né? Mas a severidade, ou seja, o custo de cada procedimento tem sido muito maior. Não só na parte de baterias, mas toda a parte elétrica, né, e digital do veículo, mas também no próprio vidro, né? Os vidros hoje são inteligentes, né? Sim. Então, o custo de reparação ou de substituição também é bem mais alto. Então, de fato, é um risco um risco bem diferente do convencional. Um cliente com o mesmo perfil, um carro elétrico e um carro flex, quem paga mais? O veículo elétrico tem um custo um pouco mais alto hoje. Né? Saberia dizer em percentual? Pra gente ter uma o percentual ideia? Ainda é pequeno, depende do risco e tal, mas eu acho que a tendência é aumentar um pouco essa diferença. Até porque é um aprendizado para o próprio mercado, né? Exato. E aí o mercado também vai avaliar. Mas, no geral, é possível dividir, sim, vamos dizer assim, a sinistralidade de um carro elétrico é diferente da sinistralidade de um carro tradicional, flex. Então, a gente, em vez de somar tudo e dividir para todos os clientes, a gente vai fazer essa conta e dividir só para quem é carro elétrico e só para quem é carro comum, ou a tendência é juntar tudo e fazer uma conta única? Olha, por enquanto, a massa crítica não era tão significativa, né? Sim. Então, estava mais, vamos dizer assim, misturado ali. Dá para diluir mais, né? Mas na medida que ele tem a gente tem uma quantidade maior, aí já tem uma massa crítica que te permite precificar de forma diferente, né? É uma tendência? É uma questão ainda a ser tratada? Não, com certeza, uma tendência clara. Perfeito. Vocês também oferecem seguros para celular? Sim, a gente tem dentro da nossa cobertura do seguro residencial, né? E tem para celulares novos, né? A gente faz o seguro. A gente não faz ainda para celulares já em uso. Perfeito. Estamos chegando ao fim do programa, mas a gente ainda tem um tempo para falar de futuro, para falar de guidances, para falar de expectativa para o futuro da Bradesco Seguros, especificamente no segmento de auto e RE. Como você vê o seu segmento, o seu setor pelos próximos 5 anos? Onde há espaço aí para crescimento? Onde há expectativa? Qual que é o desafio daqui para frente? A gente fez um ajuste agora recentemente, aumentando o nosso guidance do resultado do seguro, de seguros, né? Mas eu continuo enxergando, né, o setor assim como um setor que sempre cresceu acima do PIB. Uhum. A gente tem um plano dentro do mercado segurador, né, para até 2030 tentar atingir 10% do PIB. Hoje está em torno de 6% do PIB. Então, é bastante desafiador aqui, mas tem várias frentes novas. Por exemplo, como eu comentei, né, tem a taxa de penetração nos vários riscos que a gente tem aqui ainda são muito baixas. Então, o crescimento da economia,
né, a consciência maior do cliente, o uso aqui cada vez mais fácil de você produzir material que ajude a formar a consciência do cliente da importância daquele risco, né? Tudo isso acaba fazendo com que a gente consiga crescer a uma taxa maior do que o PIB, né? Historicamente é o que a gente tem conseguido fazer, e especificamente dentro do Grupo Bradesco Seguros, essa multicanalidade que a gente tem, né, nos permite também crescer e ter sempre um crescimento aí, superior ao mercado, né? E aí, você falou muito bem a respeito dessa revisão então para cima do guidance e o planejamento para chegar a isso e como aplicar esses guidance e essas metas também já estão na conta e também já estão no bloquinho de notas ali como metas a serem cumpridas. O nosso presidente sabe cobrar muito bem a gente das metas aí, dos desafios. Mas, brincadeiras à parte, né? É um setor que acaba envolvendo todas as partes da economia, né? Então, tanto a parte empresarial quanto a da sociedade, das famílias, né? Então, não tenho dúvida aí que a gente vai continuar trabalhando, né, com os nossos corretores, cada vez mais com novos materiais, enfim, que ajudem ele a formar essa consciência do segurado, né? Como eu falei, depois da pandemia, a consciência pelo risco aumentou bastante, né? E a gente nota uma tendência de crescimento dos vários novos produtos aí. Um produto que a gente lançou também foi o Proteção Digital, né? Justamente para proteger os nossos clientes de todas essas fraudes que estão sendo cometidas e tal, que também é vamos dizer assim, uma nova tendência. Infelizmente não é uma tendência boa, mas é algo que a gente tem, que o seguro consegue proteger o cliente, no caso dele, enfim, ter algum tipo de ser acometido aí de algum tipo de fraude, né? Agradeço pela sua presença, Ney, aqui nos estúdios da BMC News. Obrigado pelo papo e por essa conversa a respeito do segmento da Bradesco Seguros. Sucesso e tudo de bom. Até a próxima. Prazer em participar aqui. Estamos sempre à disposição quando vocês quiserem. A gente que agradece. Eu agradeço também pela sua companhia, para você que acompanhou aqui o Business na nossa programação. Você continua agora com os programas da BMC News e a gente se vê de novo ao longo da programação. Obrigado pela companhia e até mais.